36, 26, 27 e Isaías 44, verso 3. Naquele período, o Espírito Santo era concedido somente a algumas pessoas, mas Deus prometeu que chegaria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Indistintivamente, destacamos ainda em relação ao batismo com o Espírito Santo, como promessa predita por João Batista e por Jesus. João Batista, quando ele foi batizar Jesus Cristo, aí vem, Jesus Cristo precisava ser batizado nas águas? Será que precisava? Não, ele não precisava. Por quê? Ele não tinha pecado. E o batismo nas águas é energia, sepultar o pecado. É um ato simbólico. Jesus não tinha pecado para sepultar. Mas então por que ele foi batizado? A servir de exemplo para nós, a se cumprir nele toda a justiça. Quando João Batista foi batizar Jesus, ele disse o seguinte: diante de mim está um na qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará. Eu batizo com água com arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse negócio de batismo com o Espírito Santo com fogo é outra coisa para mais adiante, porque se vai abrindo um pouquinho mais isso. Estou falando de batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo é um pouquinho mais. Era para ser aquele crente do reteté, diferente. Que tem crente que ele é só batizado com o Espírito Santo, ele se alegra, ele fala a língua, mas ele não sapateia, mas tem uns que não tem jeito, tem uns que não dá para segurar. Eles são batizados com o Espírito Santo com fogo. É diferente. Entendeu? Isso são coisas que a gente vê mais à frente. Então vamos lá. Tendo o seu devido cumprimento da festa dos Pentecostes, os samaritanos, Efésios e demais gentios receberam o batismo do Espírito Santo, conforme Atos, capítulo 8, verso de número 14 e verso 20 a 20, capítulo 10, verso 44 a 47, capítulo 11, verso 15 a 18, capítulo 19, verso 1 a 7. Um exemplo muito interessante é porque, principalmente lá no capítulo 44, capítulo 10, verso 44 a 47 de Atos, quando Pedro foi chamado na casa de Cornélio. Cornélio não era crente. Cornélio era simplesmente um religioso. Mas Deus falou, o Senhor falou com ele no sonho, e ele chamou Pedro. Pedro foi à casa dele. Quando Pedro chegou à casa dele, estava lá muito estranho, Pedro pregou para ele. A Bíblia diz que quando Pedro pregou para eles, ele estendeu as mãos e todos eles receberam o batismo do Espírito Santo. Que coisa interessante isso aí. Então, ou seja, isso é um notícia maravilhoso para nós. Essa promessa ainda é concedida a todos quantos que creem. Mas como saber se uma determinada pessoa foi batizada com o Espírito Santo? É uma pergunta. Essa é uma pergunta muito comum, feita por diversas pessoas que anelam por essa experiência, tendo como referência o testemunho de Atos dos Apóstolos. Afirmamos que todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo demonstram-se pelo falar em línguas estranhas. Então, para você saber se uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele precisa falar em línguas estranhas. Se a pessoa não fala em línguas estranhas, ele não é batizado com o Espírito Santo. De repente ele se alegrou na presença de Deus, mas ele não falou em línguas. Aí às vezes a pessoa pode perguntar, você vai ser pastor, pastor? E se uma pessoa está batizada com o Espírito Santo, ele tem que falar em línguas estranhas todos os cultos? Não é necessário. Não é necessário. Ele pode falar? Pode, mas não é necessário. Por quê? Porque Paulo, quando ele vai explicar um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo, na sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, que quem fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Se ele fala em línguas estranhas na igreja, para todos, há necessidade de ter um intérprete, para que todos possam saber o que ele está falando. Então, não é necessário que uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ele chega no culto e fique falando em línguas estranhas. Não é necessário mesmo. Se ele fizer isso, ele acaba escandalizando. A não ser que tenha alguém para interpretar. Se não tiver ninguém para interpretar, então o que ele fala? A Bíblia, Paulo diz que é melhor ficar calado.
Entendeu? Então, ou seja, se Deus tomar uma pessoa e começar a falar em línguas estranhas, Deus tem que levantar alguém para interpretar. Agora, a não ser que essa pessoa também tenha o dom de interpretação, de repente ele fala e depois mesmo, ele mesmo interpreta aquilo que Deus usou ele para falar. Isso também acontece. Entendeu? É diferente. Então, ou seja, eu fui batizado pelo Espírito Santo, não quer dizer que eu tenho que chegar na igreja e ficar falando em línguas estranhas, não. Eu posso me alegrar, falar 2, 3, 10 palavras em línguas estranhas, mas é o suficiente. A partir do momento que eu vou ficar falando em línguas, vai depender de alguém interpretar. Porque senão na igreja ninguém vai entender. Imagina se eu estivesse falando até agora só em línguas. Vocês entenderam alguma coisa? Nada. Né? Então Paulo diz o seguinte, ó, eu prefiro falar apenas 10 palavras em línguas e falar 1000, que todo mundo vai entender o que está falando. Isso é importante a gente pensar nisso. Entendeu? Mas são estudos que valem mais para frente, são mais aprofundados. Então, ou seja, não é necessariamente que a pessoa precisa falar em línguas estranhas todos os cultos, todos os dias, toda hora que está orando, toda hora que está cantando. Não é necessário. Tá? Ele pode falar 2, 3 palavras, pronto. Agora, se ele ficar falando, não tem alguém que interpretar, ou então ele tem que, calar. Sabe para quê? A Bíblia diz que para tudo tem que ter ordem. Até para isso tem que ter ordem. Antigamente, se na igreja uma pessoa começasse a falar em línguas estranhas, aí quem estava dirigindo o culto chegava e falava assim, batia a palma. Sabe para que era isso? Para as pessoas calarem e ouvirem o que Deus vai falar. Se Deus levantasse alguém para interpretar, amém. Se não, quem estava falando em língua tinha que calar também. Tinha que calar também. Era assim, era esse o costume. Entendeu? Aí, ou seja, se aquela pessoa está sendo usada por Deus, se tem alguém para interpretar, amém. Se não tem, se ele tem um dom de interpretação, ele interpreta. Se ele tem um dom profético de profecia, de repente Deus está falando para alguém. Ele sai do banco. Porque, por exemplo, se Deus me usa para falar para uma pessoa, eu não preciso falar